Olá! Por uma urgente retomada dos valores humanos em nossa convivência social, está começando mais um programa parlatório, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. Antes de qualquer outra coisa, é preciso dizer que um valor moral pode ser definido como respeito à vida. Não somente a vida de cada um de nós, mas a vida da comunidade, da sociedade, do mundo. Um mundo com crise de valores amarga uma experiência doída e pode esbarrar na barbárie, na completa falta de respeito e no deboche das coisas mais sagradas. Dos valores e da sua crise no mundo de hoje, com duas pessoas altamente preparadas sobre o assunto. O arcebispo metropolitano de Manaus, o franciscano Dom Leonardo Steiner, e o analista junguiano e pesquisador em dinâmicas relacionais, João Rafael Torres. Dom Leonardo Ulrich Steiner nasceu em Forquilinha, Santa Catarina. Fez mestrado e doutorado na área de filosofia, no Pontifício Ateneu Antonianum de Roma. Sucedeu Dom Pedro Casaldáliga na prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Coordenou os trabalhos executivos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por 2 mandatos como secretário-geral. E atualmente é arcebispo de Manaus. Ele fala conosco diretamente da capital do Amazonas. Dom Leonardo, é um prazer enorme receber o senhor aqui. Não tem como iniciar a nossa conversa de outra maneira. Sua arquidiocese vive uma das mais duras provas durante essa pandemia que nos acompanha. Como foi para o senhor atravessar esse período junto com o seu povo? Como igreja, nós crescemos muito nesse tempo. Nós nos tornamos mais solidários. Você imagina, Padre Rafael, nós nesse tempo chegamos a atender provavelmente mais de 40 mil pessoas com cestas básicas, material de higiene. O povo que vive nas nossas ruas, aldeias indígenas, comunidades indígenas, catadores, migrantes, nós tivemos uma solidariedade enorme aqui na Arquidiocese. Mas também esse momento foi um momento muito importante porque tivemos que achar modos e meios de estar junto das famílias, especialmente das famílias enlutadas. As pessoas que não tiveram oportunidade da despedida, pessoas que receberam o corpo saindo do hospital e tiveram que se dirigir diretamente ao cemitério. E com pouquíssimas pessoas, eram permitidos 5 pessoas apenas. Então era um momento muito difícil. E graças a Deus, nós como igreja, na disponibilidade dos padres e diáconos, pudemos estar junto dessas famílias no momento da encomendação. Mas também essa presença nossa junto das famílias através dos meios de comunicação. Houve um esforço muito grande, os meios de comunicação nos ajudaram muito em sermos uma igreja presente, uma igreja ativa, uma igreja acolhedora, uma igreja que se sentia em profunda comunhão. Nós estávamos socialmente distantes, mas muito próximos. Eu penso que o tempo da pandemia nos ajudou muito a perceber que igreja nós somos. Há muito tempo se discute na sociedade, Dom Leonardo, que nós atravessamos uma crise de valores. O senhor acha que nesse tempo, o tempo da pandemia, muitos valores foram despertados? Nos despertou para valores que estão sempre como que velados dentro de nós. Como eu já lhe falei,
o aspecto da solidariedade aflorou de uma maneira muito forte. Essa percepção de termos que estar próximos uns dos outros. E isso foi possível não através de visitas físicas, mas de visitas por telefonema, por WhatsApp, por tantos modos que hoje nós temos. Mas também esses valores, por exemplo, o valor da oração, o valor da palavra de Deus, como a palavra de Deus se tornou importante nesse tempo. O valor, por exemplo, da partilha dentro de casa, saber dialogar mais, ter que ficar dentro de casa num pequeno grupo de dia e de noite foi muito exigente e para alguns ainda está sendo exigente. Por quê? Porque é esse o espaço e afloram as diferenças cada vez maiores. Não só as diferenças, também as vicissitudes se tornam mais claras. Então, aflorou também essa necessidade da receptividade, essa necessidade da acolhida, essa necessidade, inclusive, do perdão, que são valores essenciais no convívio humano. Talvez nós, como igreja, vamos despertar para a importância, de novo, das virtudes. Dom Leonardo, a questão da desigualdade social também explodiu no momento em que o Estado começou a dar protocolos sanitários. Boa parte da população não tinha sequer condições mínimas de cuidados. Então, muito diferente do que se disse no início de que a pandemia teria nos igualado, parece que ela foi revelar com maior clareza a desigualdade social. O senhor acha que esse tema precisa continuar em debate? Ao menos nós, como igreja, devemos incentivar essa discussão, essa reflexão. Eu não sei se o governo vai estar muito interessado nessa questão. Veja, Padre Rafael, nós tivemos pessoas que não conseguiram acessar a ajuda oferecida. Por quê? Porque não são documentados. São pessoas sem documentação. Quer dizer, são pessoas que para a sociedade não existem. Existem porque elas estão andando nas nossas ruas, estão vivendo pedido, por isso elas existem. Elas existem para nós que as acolhemos, para nós que as acompanhamos, elas existem. Mas para uma ajuda que é prevista da parte do Estado, essas pessoas não existem e não puderam acessar. E depois, essa grande questão que você colocou da diferença das classes sociais, a pobreza. Eu insistia aqui em Manaus, quando se discutia e se insistia no fechamento completo da cidade, eu dizia, os pobres vão ficar aonde? Mas também veio à tona a questão do descuido do Estado brasileiro em relação aos povos indígenas. E depois veio à tona toda a questão do SUS. O SUS que está na UTI, é o SUS que está na UTI. E é por isso que nós perdemos tantas pessoas. Quer dizer, perdemos. Nós, como cristãos, sabemos da ressurreição. Mas as famílias sofreram muito com a perda de tantas pessoas. Por quê? Porque o SUS foi depredado. O SUS não foi cuidado. Então, essa questão da saúde veio à tona como um momento realmente crítico da sociedade brasileira ou do Estado brasileiro. Por mais assustador que pareça, Dom Leonardo, até mesmo no cenário de uma tragédia como essa que nós estamos vivendo, aqui e ali se ouve falar de desvio de verbas públicas que eram destinadas a atender os doentes. O senhor acha que o Brasil se acostumou à desonestidade nesse campo de como lidar com o dinheiro público? Nós perdemos o horizonte da ética, Padre Rafael. É mais do que honestidade. A ética é que permite a pessoa ser honesta, a pessoa ser correta. O horizonte da ética desapareceu
para muitas pessoas, especialmente na questão política. Na questão política, na questão econômica, não se vê as pessoas, se vê o lucro. É claro, nós teremos pela frente provavelmente explosões. Não é possível que o mercado continue a se sobrepor ao sentido da pessoa humana. Provavelmente haverá uma tragédia econômica e financeira muito maior no futuro, onde teremos que rever todas as nossas posições. Mas é incrível que no momento em que pessoas vêm a óbito, se esteja desviando o dinheiro que era para cuidar da vida das pessoas. Isso é, e nós deveríamos insistir, mas insistir mesmo junto aos órgãos públicos de fiscalização, para que fiscalizem e essas pessoas sejam julgadas. O senhor vive aí no coração da Amazônia e por isso nós precisamos de uma palavrinha do senhor a respeito de algo muito importante, de um valor muito importante. A igreja tem feito um movimento enorme para se destacar a importância de cuidar da nossa casa comum. Nós tivemos o Sínodo da Amazônia, por exemplo, que foi uma grande expressão desse cuidado da igreja. O senhor acha que esse cuidado é um valor que pode ser ensinado e que tem que agora vir ao debate, vir à discussão nas escolas, entre os estudantes e também entre os cidadãos? A igreja que está na Amazônia vem abordando essas questões há muitos anos. Nós, olhando a reunião dos bispos que aconteceu no passado, o encontro de Santarém especialmente, existe essa preocupação de que você fala. E dessa preocupação é que nasceu o Sínodo, o pedido dos bispos da Amazônia para que o Santo Padre possibilitasse o encontro dos bispos da Pan-Amazônia. Essa preocupação. É claro, nós aqui na Amazônia que temos que trabalhar ainda mais. Existe uma consciência muito bonita aqui. Existe uma percepção e uma sensibilidade muito bonita em relação à questão do meio ambiente, mas não é suficiente. Eu sempre imaginei que as nossas florestas aqui estavam intocadas. Isso não é real. Isso não é real. Chegando aqui e andando um pouco, eu percebo como a nossa floresta ela está sendo devastada. Toda a questão do saneamento básico, por exemplo, aqui em Manaus, um caos. Onde antes se tomava banho, hoje é esgoto. Então, existem vários elementos aqui muito difíceis. A cidade de Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes, é uma cidade horizontal. Então, ela vai entrando na floresta, vai avançando cada vez mais. Mas você aborda um elemento, no meu ver, muito importante, que é a questão da educação. Educar para, ou seja, despertar para esses elementos de fundo que Papa Francisco abordou na Laudato Si e que aborda de novo na querida Amazônia. Que tipo de relação nós temos? Essa percepção de que nós pertencemos a um todo, não que as coisas nos pertencem, os seres nos pertencem, mas que nós pertencemos a um todo. Dom Leonardo, nós encerramos sempre a nossa conversa aqui apresentando uma citação e pedindo que o nosso convidado faça um breve comentário. Nós trazemos para o senhor uma palavra de quem o senhor falou agora há pouco, o Papa Francisco, e diz assim: na realidade, uma sociedade merece a qualificação de civil se desenvolve os anticorpos contra a cultura do descarte, se reconhece o valor intangível da vida humana, se a solidariedade é efetivamente praticada e protegida como fundamento da convivência. É uma palavra de inspiração, é uma palavra inspirada, é uma palavra iluminativa, se quisermos dizer. Por quê? Porque coloca de novo tudo no seu devido lugar. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Dizia um grande pensador da igreja, nós somos gerados por Deus. Tudo foi criado, mas nós fomos gerados por Deus. E porque gerados por Deus, nos assemelhamos a Ele. E o nosso serviço é de nos assemelharmos cada vez mais, cuidando das criaturas. Portanto, não descartar ninguém,
e não descartar o meio ambiente. Nós estamos descartando o meio ambiente. Se nós quisermos ser humanos, não vamos descartar. Vamos criar o antivírus do descarte. Criar o antivírus do descarte e nos deixarmos fecundar por um amor cuidadoso, generoso, gratuito. Dom Leonardo, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui no programa. Muito obrigado a você pela oportunidade. Deus o abençoe. Obrigado pelo seu serviço que teve na CNBB e que continue nesse trabalho generoso de levar a palavra de Deus, a mensagem do reino de Deus a tantas pessoas. Na verdade, Dom Leonardo, sou eu que agradeço pela oportunidade que tive de servir a igreja na companhia do senhor na CNBB. Obrigado de coração. Depois do intervalo, nossa conversa sobre valores continua e será com o analista junguiano João Rafael Torres. Até já! O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Parlatório. Vamos continuar o nosso tema de hoje sobre a questão dos valores na nossa sociedade. E agora o nosso convidado é o analista junguiano, escritor e palestrante João Rafael Torres. Ele é graduado em jornalismo, tem especializações em psicologia analítica, em dependências, abusos e compulsões e em psicossomática pela Faculdade de Ciências de Saúde de São Paulo. Ele fala conosco aqui de Brasília. João, é um prazer receber você aqui. Nesses dias, a gente tem lido, escutado por aí que a humanidade vai mudar para melhor. Você acha isso possível? Eu agradeço antes de qualquer coisa o convite, Rafael. E essa é uma pergunta perturbadora, né? Porque o que nós vemos cotidianamente são oportunidades. Antes da pandemia, o tempo todo também nós estávamos sendo chamados a ser pessoas melhores e não necessariamente a gente obedece esse chamado, né? É claro que a pandemia ela tem um fator muito plural e muito horizontal. Você não tem É claro que existe um desfavorecimento de determinadas populações, populações que têm um critério social de desfavorecimento, elas estão muito mais expostas aos riscos, a todos os efeitos negativos, né, da pandemia, mas, de uma forma geral, todos nós estamos sendo acometidos por esse mal, mas garantia de melhora a gente não tem. Até porque as situações como essas, elas naturalmente, principalmente as que demoram mais tempo, como essa, ela tende a uma atenuação, a uma banalização, não só da questão da morte propriamente dita, né? Mas assim, de todos os danos e efeitos colaterais. É tanto que nós vemos que há uma progressão de um momento inicial, onde todo mundo estava muito assustado, e onde todo mundo se precavia com muito mais atenção diante dos riscos. E você vai vendo ao longo do desenvolvimento, né, da pandemia, as pessoas afrouxando as medidas de precaução, as pessoas banalizando as mortes, né? Você falou agora há pouco que no início parecia que todo mundo estava mais comprometido com as restrições apresentadas pelas autoridades sanitárias. E aí eu quero colocar um elemento que você também já tocou, é o medo da morte. Você acha que o medo da morte foi uma oportunidade para as pessoas se tocarem a respeito do valor da vida? A morte é o grande tabu da humanidade, né? Apesar de ser a única certeza que nós temos na vida, nós nascemos para morrer
Mas, apesar disso, nós não nos conformamos muito com essa ideia, tentamos mudar isso ou fingir que isso não existe a todo custo. O medo da morte agora ele fica muito mais evidente por essa horizontalização. Ela está batendo na porta de todo mundo. Ela sempre conviveu na nossa calçada. A morte ela sempre esteve presente na nossa vida, por sermos um país extremamente violento, por sermos um país desassistido em relação à saúde pública, apesar de nós termos um sistema de saúde pública que é muito bom, mas ainda assim muitas pessoas morrem por falta de assistência básica, por falta de educação. A falta de educação também é um fator que leva muitas pessoas à morte, indiretamente, né? Porque são pessoas que vão ter muito menos oportunidades, vão se expor a outras situações que vão ser letais, consequentemente letais. Então, assim, a morte ela é nossa super companheira. Ela vive ali conosco o tempo todo. Só que agora ela tem cara. Né? Agora ela tem nome, ela tem sobrenome. E isso faz com que ela se torne um ente muito mais palpável dentro da nossa história. Essa doença ela é uma doença que tem uma característica muito peculiar, que ou ela mata ou ela deixa numa boa. Não é uma doença que você vai ter e que você vai ter sequelas, que você vai ter consequências. Então, ninguém teme exatamente uma sequela da Covid. Porque até então, pelo menos até agora, não se tem um registro de um rastro que ela deixe. Para as pessoas que tiveram o quadro, principalmente um quadro sintomático, um quadro que vai apresentar ali uma dificuldade grande, que vai necessitar de uma internação hospitalar, que vai precisar ali de cuidados intensivos, muito provavelmente essa pessoa ela vai ressignificar aspectos da vida. Assim como é a narrativa de todas as pessoas que vivem situações limites, seja por um acidente de carro, seja por um outro quadro de adoecimento, né? Essas pessoas elas vão estar ali muito mais disponíveis, mas por elas terem encarado a morte. E o valor da convivência, João? Parece que temos tido uma experiência meio contraditória nesses tempos. Há quem está desesperadamente querendo voltar a conviver e, no entanto, os índices de violência entre quem convive dentro de casa, lamentavelmente, parece que cresceram. Como você avalia essa situação? Esse é um paradigma, né? Porque assim, antes as pessoas reclamavam elas reclamavam por ter de conviver, elas viviam nos seus celulares, olhando para a vida a partir da tela do celular. E aí agora que existe essa privação, elas reclamam da privação. É o que minha avó dizia, que uns choram porque apanham, outros choram porque não lhe batem, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da convivência, é claro que essa restrição ela expõe. Não é que ela gere um novo mal-estar. Ela expõe um mal-estar que estava dissimulado porque a gente estava na rua fazendo uma coisa, estava lidando com o mundo exterior. Então, agora, uma vez voltados para dentro de casa, a gente fica mais exposto àquilo que já existia de mal-estar dentro das nossas relações familiares, dentro das nossas dinâmicas. A crise, ela tem crise e cachaça tem essa mesma função, né? Elas pegam o que está dentro e colocam para fora. Uma coisa que me chama muito a atenção nesse movimento de voltar para casa é que a casa deveria ser o nosso natural, né? O natural deveria ser a gente conviver dentro da nossa casa, nós temos uma atenção sobre como as coisas funcionam. E você vê um relato, por exemplo, de pais e mães que se veem quase que desesperados num primeiro momento porque eles estão tendo que conviver com os próprios filhos. Estão tendo que educar os próprios filhos, estão tendo que fazer comida.
E aí nós vemos como esse nosso recorte privilegiado, né, ele faz com que muitas vezes a gente se desgarre da nossa natureza. O natural é a gente cuidar da nossa própria vida, não é que os outros cuidem ou ir mascarando, negligenciando as coisas da nossa vida. Talvez esse seja um bom legado que esse movimento vai trazer. É nos chamarmos novamente a cuidarmos de nós mesmos. Ô, João, continuaríamos ouvindo você com muito prazer por muito mais tempo, mas vamos ter que concluir. A gente sempre traz aqui para o nosso convidado uma citação e pede um comentário breve para concluir a conversa. Para você, nós trouxemos uma palavra retirada de um artigo do Frei Beto. Agora, o espectro da morte nos nivela. A devastação letal provocada ocupa praticamente todo o noticiário. Somos todos obrigados a redimensionar nossos critérios, valores e hábitos. Assinaria, se tivesse o talento de Frei Beto, assinaria junto com ele. E entendo que assim, o chamado ele está aberto. Assim como ele sinaliza, a vida ela nos convida mais uma vez a sermos mais responsáveis. Responsáveis por nós mesmos, responsáveis pelo outro. E nisso eu entendo o símbolo da máscara como uma coisa muito especial, né? Porque a máscara ela não representa só o cuidado consigo, mas o cuidado com o outro também. Mas não é suficiente. O que nos exige nesse momento é a atenção plena. A atenção no nosso gesto, a atenção na nossa higiene, a atenção no cuidado, no trato com o outro, a atenção no desamparado, né? Ter um olhar para os que estão desamparados, para aqueles que de alguma forma não têm a mesma condição financeira, intelectual, educacional, de acolhimento das próprias mazelas, de acolhimento do próprio mal-estar. E isso pode, de alguma forma, reverberar positivamente. Quando nós nos dedicamos a essa atenção, quando nós nos alimentamos dessa atenção, nós podemos fazer com que o mundo saia melhor, não só depois pela pandemia, mas pelo olhar. O nosso olhar pode mudar. O nosso olhar nos convida a mudar. Mas é algo que é um exercício individual, que quanto mais nos dedicamos a ele, mais percebemos a carência que o mundo atravessa. A carência não foi gerada pela pandemia. A carência foi evidenciada pela pandemia, mas ela estava e sempre esteve por aqui. João, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu agradeço novamente o convite e desejo sucesso a todos vocês. Agradeço também a você e de maneira especial pela sua audiência. Muito obrigado. Até a próxima.